Fala galera, vamos falar hoje a respeito das leis de Ohm. E quem foi Ohm? Galerinha, estamos falando de um físico alemão chamado Georg Simon Ohm, que viveu entre o século XVIII e XIX, galera. Ele realizou alguns experimentos relacionados à corrente elétrica e com isso obteve algumas leis. São duas que nós iremos estudar a partir de agora. A primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte: que se pegarmos um resistor, colocarmos a temperatura constante, a diferença de potencial será proporcional à corrente que passa por esse resistor. Olha só o que ele fez, ó. Ele pegou um resistor, aplicou uma diferença de potencial e percebeu que a corrente que passava pelo resistor era proporcional a essa diferença de potencial. Isto é, ele pegou, aplicou a DDP U e obteve a corrente I. Quando ele dobrou a DDP, ele percebeu que a corrente também dobrou. Quando ele triplicou a DDP, ele percebe que a corrente também triplicou. A partir daqui, então, ele percebeu que existia uma relação. Quando ele pegou a DDP e dividiu pela corrente, ele obteve um valor. Quando ele pegou a DDP dobrada e dividiu pela corrente, ele percebeu que se mantinha uma constância. Essa constância, galerinha, ele chamou de R. E esse R seria a resistência do resistor ao qual ele estava aplicando a diferença de potencial. Dessa forma, então, ele percebeu o seguinte: ele percebe que a resistência de um resistor seria igual à diferença de potencial dividida pela corrente elétrica. Essa seria a primeira lei de Ohm. A resistência de um resistor vai ser igual à diferença de potencial aplicado nele sobre a corrente que circula. Galera, quando nós falamos a respeito de resistência, nós temos a chamada unidade de resistência. Note, nós temos aqui a DDP, que é dada em volts, e temos aqui a corrente, que é dada em ampere. Então, nesse caso, a unidade seria volt por ampere. Mas, para homenagear o físico alemão Georg Simon Ohm, o que foi que aconteceu? Atribuíram a essa unidade a unidade Ohm, representado pela letra ômega, tá, do alfabeto grego. Essa letrinha aqui, que parece uma ferradura, nós vamos ler como Ohm, que seria a unidade de resistência elétrica. Galera, quando nós pegamos essas informações e tentamos montar aqui um gráfico, a gente obtém um gráfico com a seguinte característica. Olha só. Quando a DDP for U, note que a corrente é I. Então, nós vamos ter esse ponto aqui. Quando a DDP é dobrada, a corrente também é dobrada. Nós vamos obter esse outro ponto aqui. Quando a DDP é triplicada, nós vamos ter a corrente triplicada. Então, nós vamos obter esse outro ponto aqui. Quando traçamos o gráfico, olha só. O gráfico é essa linha reta, galerinha. Todo gráfico da lei de Ohm, ele vai ter essa característica. E o mais interessante é que todo condutor, ele é um resistor. Agora, por que todo condutor ele é um resistor? Porque um condutor, galerinha, ele vai oferecer certa resistência à passagem da corrente elétrica. Como assim? Note aqui comigo, ó. Nós temos aqui um condutor, tá? E nesse caso aqui a gente percebe que os elétrons livres, ao se aplicar uma diferença de potencial, os elétrons vão começar a se deslocar, formando a corrente. Mas, no entanto, o caminho dos elétrons, ele não é livre. Os elétrons são livres, mas o caminho não. Quando os elétrons começam a viajar, eles vão se chocar com as moléculas do material. Eles vão começar a se chocar com as moléculas do material.
vão se chocar, vão se chocar. Então, essa dificuldade de viajar é chamada de resistência. Então, resistência seria a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, todo condutor, ele é um resistor, porque ele oferece uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Mas, quando nós temos um condutor que segue, então, essa primeira lei de Ohm, nós dizemos que esse condutor, ele é um condutor ômico, porque segue a primeira lei de Ohm. Mas o que dizer, então, da segunda lei? Vamos observar agora? A segunda lei de Ohm diz o seguinte. Galera, olha só, segunda lei de Ohm. Ohm continua com as suas experiências, tá? E ele criou, então, a sua segunda lei. Mas o que que essa lei fala? Ela diz o seguinte, olha, a resistência de um condutor será diretamente proporcional ao comprimento desse condutor. Ou seja, se você tiver um condutor de 100 metros e um condutor de 5 metros, o condutor de 100 vai ter uma resistência maior. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. A resistência também ela é inversamente proporcional à área da secção. O que isso quer dizer? Bom, quanto mais grosso for o fio, menor vai ser a resistência. Quanto maior a área de secção ou seção transversal, menor vai ser a resistência. Por quê? Fácil, galerinha. Se o fio for grosso, os elétrons vão se deslocar com maior facilidade. A mesma coisa seria se você fosse atravessar uma rua, por exemplo, tá? E você percebe que essa rua ela é bem larga. Aí você vai atravessar ela com todo espaço possível. É o que acontece com o elétron e o condutor, beleza? Mas só que a resistência ela vai depender de uma constante. Essa constante é representada pela letra Rho do alfabeto grego. E essa letrinha aqui que parece um P com a perninha esticada, ela representa a constante de resistividade do material. Ou seja, essa constante de resistividade é uma característica do material. Note aqui essa tabela, ó. Eu tenho aqui alguns condutores, tá? E tenho as suas respectivas resistividades. Note, o cobre tem a resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. O alumínio, ele possui uma resistividade maior. O que isso quer dizer, galerinha? Resistividade menor quer dizer que os elétrons conseguem passar por esse condutor com maior facilidade. Resistividade menor quer dizer material melhor condutor. Então, nesse caso, perceba que o cobre ele é o melhor condutor que o alumínio. É por isso que os fios das instalações de prédios e residências são feitos de cobre. Porque além do cobre ter um preço mais acessível, tá? Ele é um melhor condutor do que o próprio alumínio. É verdade que a prata ela tem uma resistividade menor do que o cobre, mas o preço é bem maior. Agora notem um detalhe. Nós temos aqui dois materiais, tá? Dois materiais. Temos aqui o nicromo, que é uma liga de níquel com cromo, e tem o constantan, que é uma liga de cobre com níquel. Agora perceba, o nicromo ele tem uma resistividade de 30,2 vezes 10 a menos 8. A resistividade dele é muito maior. O nicromo e o constantan, eles são utilizados para fazer resistências elétricas, tá? Por exemplo, a resistência do chuveiro, elas são feitas com esses materiais. Por quê? Esse material possui uma resistência muito alta, nota o nicromo, uma resistência muito alta. Então, quando for feita uma resistência para o chuveiro, os elétrons eles vão ter dificuldade de percorrer então aquele material. Por quê? Porque ele oferece uma resistividade alta. Com isso, a resistência fica alta. Então, os elétrons, quando for se deslocando ali naquele material, vão se chocar com as moléculas do material, fazendo com que ela aqueça. É por isso que esses materiais são utilizados para construir resistências de chuveiro, por exemplo. Então, a gente viu aqui, galerinha, a segunda lei de Ohm, tá? A resistência em um condutor vai depender do material, do comprimento e da área de secção transversal. A partir de agora, nós vamos praticar com exercícios.
Veja só. Um dipolo tem equação características de U, que é igual a 5i ao quadrado, com U dado em volts e I em amperes. Para I igual a 2A, a resistência elétrica vale... Bom, então nesse caso aqui, como é que vai ficar essa situação? Nós temos aqui um componente eletrônico, tá? Que se comporta de acordo com essa equação aqui, ó. U é igual a 5 vezes I elevado ao quadrado. E ele diz aqui que I é igual a 2A. E ele quer saber qual é o valor da resistência. Olha só, ele quer saber o valor da resistência. Nós sabemos do detalhe, nós sabemos que a resistência, tá, vai ser igual ao quê? A resistência vai ser igual à diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. A resistência, então, vai ser igual. Quem é U? U é 5 vezes I ao quadrado, tá? Sobre I. Só que I vale 2. Se I vale 2, então aqui em cima também vai ficar 2, né? Então, eu vou ter um 2 também aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Nós vamos ficar aqui, vezes, não é I ao quadrado, I não é 2, então vai ficar aqui 2 o quê? 2 ao quadrado. Então, essa resistência vai ser igual a 5 vezes 4 sobre 2. E 5 vezes 4 dá 20, e 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10. Então, a resposta aqui será 10 ohms. Resposta, letra A. Então, lei de Ohm, aqui é a primeira lei de Ohm sendo aplicada, tá, para a resolução da questão. Vamos ver mais uma questão? O gráfico dessa questão mostra o resultado de um experimento no qual foi medido a corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicado entre as extremidades de 5 condutores produzidos a partir de 5 ligas metálicas diferentes, cujos resultados são rotulados de 1 a 5. Olha só, temos aqui 5 gráficos. Todos os condutores de tipo cilíndricos foram produzidos com os mesmos comprimentos de raios. A respeito desses condutores, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. Os condutores 2 e 3 são ômicos. Então, olha só o gráfico 2. Galera, o gráfico 2 começa aqui, ele faz uma curva e depois ele sobe, ó. A gente sabe que os condutores ômicos, o gráfico dele vai ser uma reta, né? Não vai sofrer uma curva. Ele vai ser sempre uma reta por causa da proporcionalidade da diferença de potencial com relação à corrente. Então, essa questão aqui é falsa. Beleza? A letra B diz assim: os condutores 2 e 3 são ômicos. Olha só. Temos os condutores 3 e 4 são ômicos. Bom, vamos analisar aqui o 3, né? Olha só, quando a diferença de potencial for 2, o que acontece? Ó, a diferença de potencial for 2, eu percebo aqui que a corrente vai ser 4. Beleza. Quando a diferença de potencial for 4, eu percebo aqui que a corrente vai ser 8. Então, veja, quando a DDP era 2, 4. Quando passou para 4, foi para 8. Você consegue perceber que quando eu dobro, né, eu estou dobrando aqui a diferença de potencial e eu percebo que a corrente também está dobrando. Então, existe aí uma proporcionalidade entre a diferença de potencial e a corrente. No caso, o 3 realmente é ômico, tá? Então, eu posso dizer que esse aqui é um condutor, tá? Um condutor ômico. Agora, vamos analisar aqui o 4. Veja. Quando eu tenho aqui a diferença de potencial 2, qual é o valor da corrente? A corrente também é 2. Quando eu aumento para 4, o que acontece com a corrente? Ela também vai para 4. E se eu colocasse aqui 6, ela também iria para 6. Então, existe uma proporção
à medida que eu aumento aqui a corrente, né, eu aumento aqui a diferença de potencial, a corrente também aumenta. O 4 também é um condutor ômico. Então, essa questão aqui é uma questão verdadeira. A alternativa aqui, a alternativa aqui será a letra B, galerinha. Beleza? Vamos passar para a próxima. Olha só, essa questão diz assim, ó, um chuveiro elétrico não está aquecendo satisfatoriamente. A questão 3 diz assim, ó, um chuveiro elétrico não está aquecendo satisfatoriamente a água. Para resolver esse problema, fechamos um pouco a torneira. Com esse procedimento, nós estamos fazendo o quê? Vamos lá, letra A. Diminuindo a resistência elétrica do chuveiro. Não, essa questão é falsa, né? A gente não consegue mexer no valor da resistência mexendo na torneira. Letra B. Diminuindo a corrente elétrica que atravessa o chuveiro. Também é falsa. Diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo. Diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo. Essa é a questão verdadeira. A gente só diminui o volume de água. E aí o que vai acontecer? Diminuindo o volume de água, a resistência, ela vai conseguir aquecer aquela porção de água. Essa é verdadeira. As outras, nós já sabemos que são falsas. Beleza? A alternativa aqui vai ser a letra C. Ok? Para a maioria dos metais, a resistividade diminui quando há um aumento de temperatura. Galera, nós sabemos o seguinte, que em um material, o elétron ele não vai se deslocar com facilidade. Por quê? Porque ele vai se chocar com as moléculas do material. Se eu aquecer esse material, as moléculas vão estar mais agitadas. Resultado, ele vai ter mais dificuldade de atravessar aquele condutor. É mais fácil você atravessar caminhando por uma igreja, em que as pessoas estão lá paradinhas, sentadas, né, orando, ou seria que é mais fácil você atravessar em uma micareta, uma multidão pulando? A micareta vai ficar difícil você atravessar ali, né? Pois é, o metal aquecido seria as pessoas na micareta. E o metal com temperaturas mais baixas seria as pessoas ali sentadinhas orando. Então, aumentou a temperatura, aumenta a dificuldade da passagem de elétrons. Beleza? Então, nesse caso aqui, a resistividade vai aumentar e essa questão é falsa. A questão 2 diz, para um condutor ômico, um aumento de tensão corresponde a um aumento proporcional de corrente. Verdade pura. Questão 4. Para dois condutores de mesmo material e mesmo comprimento, sendo que um deles tem um dobro da área de secção transversal, né, do outro, teremos uma mesma intensidade de corrente. Não, isso aí é falso, né? Se você tem aqui, a gente sabe que resistência, segundo a lei de Ohm, é igual a ρ de L, tá, sobre A. Essa é a segunda lei de Ohm. Então ele está dizendo o quê? Se eu engrossar o fio, se o fio for grosso, né, se eu engrossar o condutor, o que, é que vai acontecer? Se eu engrossar o condutor aqui, a resistência diminui. E se a resistência diminui, o que, é que acontece com a corrente? Primeira lei de Ohm diz o quê? A primeira lei de Ohm diz que R é igual a U sobre I. Trocando aqui, né? Isso implica dizer que I vai ser igual ao quê? Vai ser igual a U sobre R. Galera, se eu diminuo aqui, tá, a resistência, o que acontece com a corrente? Ela vai aumentar, tá? Então, o que acontece justamente é isso. Se eu aumentar a bitola do fio, a resistência ela vai diminuir e a corrente aumenta. Então, essa questão aqui é falsa. 8. A dissipação de energia por efeito Joule num resistor depende do sentido da corrente e independe da tensão aplicada sobre ele. A gente já aprendeu que quando a gente aplica uma determinada tensão, a corrente aumenta, tá? Esse efeito Joule aqui, ele quer dizer o quê? É um dos efeitos da corrente elétrica, tá? É quando a corrente elétrica passa por um condutor, ela se choca com as partículas, os elétrons se chocando com as partículas ali do material fornece um pouco da sua energia, o material já tem uma vibração natural, ao receber energia aumenta a vibração, aumenta a temperatura. Então, o efeito Joule é converter energia elétrica em energia térmica, tá? Então, essa questão aqui ela é falsa,
porque se eu aumento a diferença de potencial, vai aumentar a corrente. 16. Ao se estabelecer uma corrente elétrica num fio metálico, submetido a uma certa tensão contínua, teremos prótons se movendo. Galera, a gente sabe que os prótons não se movem. Essa questão também é falsa. 32. Os metais geralmente são bons condutores de eletricidade e de calor. Olha que verdade mais clara e pura, né? Então, nesse caso, nós encontramos como verdadeiras a alternativa 2 e a 32, tá? As duas são verdadeiras, beleza? Vamos fazer mais um, né? Um fio de cobre tem um raio igual a R, uma resistência R e comprimento L. Se o raio do fio... Um fio de cobre tem um raio igual a R, uma resistência R e comprimento L. Se o raio do fio for duplicado e o comprimento reduzido à metade, o novo valor da resistência vale... Então, vamos tentar entender aqui essa questão, né? Então, o que a questão diz? Ela diz assim, ó. Existe aí um fio. Então, vamos tentar colocar aqui o fio. Olha só, esse aqui é o fio. Aqui a área de secção transversal, eu sei que a distância do centro à extremidade vai ser um raio, tá? E ele diz assim, ó. Então, ele tem uma situação 1. Quando a resistência for R, tá? Ele diz que o comprimento vai ser L. Ele diz que o raio vai ser R. Só que aí nós vamos ter agora uma outra situação. Ele diz assim, olha, nós vamos pegar o raio, ele tem um raio R, e vamos duplicar esse raio. Então, esse raio que era R, nós agora vamos duplicar o raio, tá? Vamos reduzir o comprimento aqui pela metade. Aí ele quer saber, fazendo isso, qual vai ser o valor da nova resistência que eu vou chamar de R2. Qual será o valor de R2? Interessante. É interessante que a área aqui do círculo, ó, vai ser igual aqui. A área, tá, do círculo aí vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado. Essa área do círculo aqui é πr ao quadrado. Beleza? Então, a gente sabe o seguinte, ó. A segunda lei de Ohm diz que a resistência vai ser igual a ρ, tá, vezes L sobre a área. Essa é a equação da segunda lei de Ohm. Mas aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, que nós vamos alterar alguns valores, tá? Então vai acontecer isso, ó. Para a nova resistência, eu vou ter ρ. L agora não vai ser L, vai ser L sobre 2, tá? Aí eu tenho aqui a área. A área não é π vezes r ao quadrado? É. Só que eu dupliquei o quê? O raio. Então, quando eu pegar aqui a área, essa área que é π vezes o raio ao quadrado, no lugar do raio, eu vou colocar quem? Eu vou colocar 2r ao quadrado. Certo? A área era π vezes o raio ao quadrado, mas só que o raio foi dobrado. Então, eu vou ter 2r ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso aqui? Olha só como é que vai ficar essa história. Então, o novo raio, que eu chamei aqui de R2, vai ser igual a ρ, tá? Aqui eu vou ter L sobre 2, tudo isso sobre. Então, aqui eu vou ter, ó, 2 ao quadrado vai dar 4, né? R ao quadrado vai dar R ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 4 π vezes quem? Vezes o raio ao quadrado. Eu vou ter isso aqui. Eu sei de outro detalhe, que embaixo aqui desse termo, tá? Eu vou ter, aqui embaixo eu vou ter o 1. Aí eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Aí vai ficar assim, ó. A nova resistência, que vai ser a resistência 2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a L, porque L vezes 1 dá L, tá? Aqui eu vou ter 2 vezes 4, que vai dar 8.
2 vezes 4 vezes 8, π, tá? R ao quadrado. Eu vou ter isso aqui. Essa aqui vai ser a nova resistência, tá? Mas aí, olha o que acontece. Olha só, essa aqui é a nova resistência, tá? Essa aqui é a antiga. Então, se eu pegar R e fizer a razão de R sobre R, olha o que a gente vai ter. R2 vai ser L, tá? Sobre 8, πr ao quadrado é a área. Posso colocar aqui, tá? Aqui é a área. E aqui eu vou ter agora quem? Não posso esquecer de ρ, tá, galerinha? ρ vem com a família há muito tempo e ρ continua com a família. ρ tá aqui. Então, o que acontece? Eu vou pegar agora esse R, que vai ser quem? Que vai ser ρ de L sobre A. Aí agora eu faço mais uma vez, né? Produto dos meios pelos extremos. Então, a razão R2 sobre R, ou seja, a nova resistência sobre a antiga, vai ser igual ao quê? Note, eu vou fazer ρL, tá? Vezes A. Aí vai ficar assim, ó. Passa um tracinho aqui, vai ficar ρL sobre A. E aqui? Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter, tá? Olha, 8A vezes ρL. Vai ficar a mesma coisa, né? Vai ficar 8, tá? ρL vezes quem? Vezes A. Eu vou cortar ρ com ρ, L com L, A com A. Então, o que foi que sobrou? Sobrou que R2 sobre R vai ser igual a 1 sobre 8. Então, o que é que vai acontecer? Esse R que está aqui embaixo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Ou seja, vai ficar assim, ó. R2 vai ser igual a R sobre 8. A nova resistência vai ser a resistência antiga dividida por 8. Tá? Então, qual seria a resposta? Resposta, letra D de dado. Beleza? E aqui a gente encerra a série de exercícios. Valeu!